Você quer saber como dar aulas que sejam ao mesmo tempo extremamente seguras e extremamente eficazes para acelerar a evolução dos seus alunos e garantir que ele nunca tenha uma lesão? E a segurança não está só no aluno não se lesionar, mas de você não receber um processo por causa dessa lesão. Há pelo menos 3 pilares para que você consiga dar uma aula assim. O primeiro pilar se refere aos princípios que definem que aquilo que você está ensinando é yoga. As características que definem que aquela aula que você está dando não é simplesmente uma ginástica, mas sim é yoga. O segundo pilar são as regras gerais de execução, a forma como você pratica, a forma como você movimenta, o que você faz durante a permanência da posição, que vai definir que aquilo que você está fazendo é um asana e vai acelerar a evolução do seu aluno e garantir a segurança. O terceiro pilar também, que é essencial para que seu aluno nunca se machuque, é o balanceamento dos asanas. É você saber montar uma série balanceada para que a sua coluna não fique descompensada, nem a sua coluna, nem qualquer outra articulação fique descompensada, balanceando o trabalho de flexibilidade e o trabalho de força para evitar lesões. E com mais de 20 anos de carreira, eu posso te garantir que se você seguir esses princípios, você seguir esses pilares, você vai conseguir dar aulas fantásticas que vão acelerar a evolução do seu aluno e garantir a segurança dele. E agora, se você quiser saber como fazer esse balanceamento, como montar uma série equilibrada que vai combinar o trabalho de força, elasticidade e flexibilidade de uma forma segura para o seu aluno, assista essa aula até o final. Então tudo isso para a gente entender que apesar do asana ser uma técnica extremamente importante, extremamente eficaz para o desenvolvimento pessoal, ele é apenas um elemento dentro do todo. Ele é indispensável, extremamente eficaz, extremamente importante dentro desse contexto. Ele é muito mais eficaz quanto dentro desse contexto e ele é indispensável, mas ele nem é mesmo a técnica mais importante. Mas ele serve como porta de entrada para muitas pessoas que estão buscando praticar yoga, mas às vezes o leigo, não conhecendo exatamente o que é uma prática completa, uma prática autêntica de yoga, ele acaba ficando somente nisso. E às vezes nem isso ele pratica direito, porque se não for levado em consideração esses 3 aspectos do asana, que é a posição, respiração e atitude interior, muitas vezes ele pratica apenas isso. E ainda não leva nem mesmo em consideração os 3 aspectos que devem ser observados para a execução do asana. E para que a gente consiga, o iniciante, ele não vai conseguir executar, somar todas essas 3 características logo de cara. É com o tempo de prática, ele vai se aperfeiçoando na execução da posição, aí ele pode prestar mais atenção na respiração, depois ele pode prestar mais atenção na atitude interior e depois ele consegue combinar eficazmente essas três características. Mas para ele chegar nessa situação, existem alguns aspectos que devem ser observados na execução da prática do asana. E é isso que nós vamos ver agora, começando pelo balanceamento. O balanceamento dos asanas serve para você conseguir montar uma série que seja ao mesmo tempo eficaz e segura. Esse balanceamento leva em consideração 2 critérios. Cruzados. O primeiro critério leva em consideração o equilíbrio vertebral, e a movimentação espinal. Então imagine o seguinte, considere uma pilha de xícaras encaixadas uma sobre a outra, como se fosse a sua coluna vertebral. Essa pilha de xícaras ela tende a inclinar para um lado ou para o outro, para que nós consigamos manter um equilíbrio e um alinhamento
É preciso um conjunto de forças, não só de tônus e força, mas de elasticidade para garantir a saúde e o bem-estar dessa coluna, para manter o alinhamento, o equilíbrio e a estabilidade dessa coluna. Imagine o seguinte, como um mastro de um circo. Então, para que a tenda de um circo fique bem armada, nós precisamos aqui de um mastro principal e alguns auxiliares. E as cordas que vão unir esses mastros, fazendo a tensão necessária para manter o mastro bem centralizado. Nós temos um na frente, um atrás, um de um lado, outro de outro e provavelmente mais alguns na diagonal para garantir uma boa estabilidade e equilíbrio do mastro. O mesmo acontece com a nossa coluna. Nós temos vários grupos musculares na frente do tronco, atrás do tronco, nas laterais, exercendo essa força de puxar para frente, para trás, para os lados e também deve ter os músculos puxando na diagonal para manter o equilíbrio da coluna. Nós precisamos um equilíbrio de forças bem estabelecido nesses músculos para que a gente consiga manter tanto o alinhamento da coluna quanto a mobilidade. Se nós temos a musculatura de um lado mais forte do que do outro, a tendência é que esse lado, que é mais forte, puxará o tronco para esse lado, fazendo uma curva com a coluna. E aí o indivíduo ele vai desperdiçar muita energia no seu dia a dia, porque inconscientemente ele vai fazer o esforço o dia inteiro para manter a coluna na posição, enquanto a musculatura está puxando. Então é um jogo de forças o tempo inteiro, gerando um desgaste de energia. Nesse sentido, há algumas profissões que são muito ingratas, como por exemplo a profissão de dentista. Todo o equipamento, tanto de uso de mão e da cadeira, ela obriga o dentista a fazer uma inclinação sempre para o mesmo lado. Então, várias vezes ao dia, ele é obrigado a fazer essa inclinação sempre para o mesmo lado. O que acontece é que essa musculatura tenderá a ficar com mais tônus e essa com mais elasticidade. Porque quando a gente faz uma flexão, por exemplo, se a gente fizer uma flexão para frente, a gente está alongando a musculatura das costas, está trabalhando as articulações, uma flexão para frente, alongando a musculatura das costas, mas mesmo que a gente não perceba, a gente está utilizando o esforço, a força dos músculos da frente para puxar na flexão. Então, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a elasticidade dos músculos das costas e tonificando os músculos da parte frontal do tronco, gerando esse efeito, soltando a musculatura aqui e aumentando a força aqui, puxando então o tronco. Uma vez finalizado o treino, a tendência é que essa musculatura puxe mais o tronco para frente, porque ele ganhou mais espaço, mais liberdade para curvar a coluna, já que os músculos das costas estão mais elásticos. Quando a gente ganha mais elasticidade muscular, a musculatura tende a enfraquecer. E quando a gente ganha mais força muscular, a tendência é que a musculatura fique mais rígida. Então a gente precisa fazer um treino que trabalhe força e elasticidade, para ter uma musculatura bem desenvolvida, que ao mesmo tempo ela vai ganhando força, elasticidade, sem perder. Uma hora ela vai ganhar mais força, uma hora ela vai ganhar mais elasticidade. Quando ela ganhar mais força de novo, ela não vai perder o que ela ganhou de elasticidade. Ela vai perder um pouco, mas quando você treinar a elasticidade de novo, você vai recuperar aquela que perdeu e ganhar mais um pouco. Então sempre vai ganhando. Mas neste caso aqui, o exemplo que a gente estava dando, então o que acontece? Se você não fizer a compensação, você vai tender então a fazer com que a coluna fique puxada mais para um lado. É o que acontece no caso do dentista. Ele sempre faz essa inclinação, ele está tendendo a alongar desse lado e fortalecer desse lado. Então ele não só soltou mais aqui, como puxou mais aqui
e depois ele precisa ficar no seu dia a dia fazendo esforço para manter a coluna alinhada, desperdiçando energia sem perceber de onde está esse desperdício, de onde vem esse esforço extra. Imagine o que aconteceria aqui se nós puxássemos mais uma das cordas e soltássemos mais o da outra. O mastro principal aqui ele tenderia a inclinar, queria um desequilíbrio total com os outros mastros e a tenda tenderia a cair. Eu lembro de um filme chamado A Mulher do Lago, ou A Mulher da Água, alguma coisa assim, se não me engano, do diretor Himalayan. Nesse filme tinha um personagem que ele, por graça, ele fazia musculação só de um lado do corpo. Então, de um lado do corpo ele tinha a musculatura bem hipertrofiada, bem definida, enquanto do outro lado ele tinha uma musculatura mais natural. No filme ele tinha uma postura legal, ele tinha a coluna bem alinhada. Só que isso na vida real produziria um efeito totalmente contrário. Isso faria com que a coluna dele tivesse uma curva bem acentuada para o lado aonde ele está exercendo, trabalhando mais força. E o que acontece quando esse desequilíbrio vai se intensificando é que as vértebras elas vão ficar giradas para o lado aonde a coluna está curvando. E esse giro das vértebras vai aumentar a pressão unilateral sobre um lado dos discos, até que uma lesão seja produzida. Então, quanto mais a coluna fica curvada, mais as vértebras vão ficar curvadas, aumentando a pressão sobre os discos, até que uma lesão seja produzida. Eu me lembro de algum tempo atrás ter visto, publicado numa rede social, uma série de yoga que não tinha um foco no desenvolvimento que o yoga propõe. Era um treinamento com foco mais estético. Não há menor problema e é importante que você use o asana para desenvolvimento da parte estética. Mas não é o foco principal. E focado na tonificação dos músculos peitorais, especialmente para mulheres, era uma série para tonificação dos músculos dos seios. Eram usadas ali 6 ou 7 retroflexões, flexões para trás, na sequência. O que acontece com essa série é que eu duvido muito que aqueles asanas produzissem realmente o efeito de tonificação dos músculos peitorais. Se você fizer uma série de 6 ou 7, talvez apenas um asana de retroflexão bem intenso, sem compensá-lo depois com uma flexão para frente, basta um. Mas se você fizer 6 ou 7, vai bastar às vezes um treinamento, uma série, uma prática, para que você no mesmo dia produza uma lesão na sua coluna. Vai depender do histórico ali do praticante, do indivíduo. Se ele já tiver algum problema ali sobre os discos, que já está em eminência, já está de aflorar, já está em desenvolvimento, vai bastar uma série para gerar a lesão, que depois ele vai ter que cuidar dessa lesão para o resto da vida. Se o cara tiver uma coluna mais saudável, talvez não na primeira, na segunda, na terceira. Se ele fizer aquela série com frequência, uma hora ele vai lesionar a coluna, porque é uma série de 6 ou 7 flexões para trás, basta uma flexão bem feita, com intensidade, dependendo do estado da coluna do indivíduo, para que você consiga gerar uma lesão. Então, tanto os profissionais quanto os praticantes devem estar muito atentos àquilo que vocês estão ensinando, àquilo que vocês estão praticando, qual é o objetivo da sua prática e observar esses detalhes.
continuar estudando. Tanto o profissional quanto o praticante, ele deve investir constantemente em estudo. O yoga é uma filosofia de vida que você precisa de uma vida de investimento para aprender, porque você está sempre, à medida que você vai evoluindo, aprendendo mais e mais, você vai tendo acesso a um nível de conhecimento maior, tanto aquilo que é estudado em forma de teoria, quanto a troca de experiências entre praticantes, quanto a própria vivência pessoal. E às vezes a gente diz que o praticante desse método, ele sabe muito mais que alguns ensinantes. Nós temos muitas pessoas que estão ensinando sem ter formação. E algumas escolas utilizam apenas um dos critérios de balanceamento, um ou outro, e tem escolas que não utilizam nenhum dos dois, como o caso dessa que eu acabei de citar. Um outro exemplo que exemplifica esse princípio de equilíbrio entre as forças musculares e as articulações, que não é apenas na coluna, o corpo utiliza esse princípio em outras partes do corpo. Imagine o seguinte, você tem vai tirar a rolha de uma garrafa com a mão. Você puxa uma hora para um lado, você puxa a hora para o outro lado, e a rolha vai saindo aos poucos. Mas cada vez que você puxa, se você solta, a rolha ela fica com aquela inclinação. Então, quando a gente faz um asana para um lado, a gente faz o giro da vértebra. Senão não tem a flexão. A flexão é quando as vértebras giram e vão alongando os músculos de um lado, fortalecendo do outro lado. Aí você tem uma flexão da coluna, aí você tem um trabalho sendo exercido. Quando você volta, a tendência é que a vértebra ela fique com um leve giro. Por isso é importante, a gente sempre procura utilizar, antes da flexão, a gente faz uma tração, a gente ganha, desperta ali, ativa os músculos de sustentação da coluna, aumenta a extensão da vértebra, aumenta o espaço entre as vértebras, aumenta a extensão da coluna e consegue fazer uma flexão até melhor se a gente não fizer a tração. Quando a gente volta, a gente já volta também tracionando e essa tração já ajuda a realinhar um pouco as vértebras. Mas será o asana de compensação, a flexão para o outro lado, é que realmente vai trazer a vértebra para a posição original. Desde que, seguindo a regra geral de compensação, a gente faça com a mesma força e intensidade para os dois lados. E tudo isso que a gente falou se refere à movimentação espinal. Então, quando a gente busca montar uma série balanceada, nós estamos buscando fazer um movimento durante a prática que observe todos os movimentos que a coluna pode fazer. Para frente, para trás, para os lados e de rotação. Observando todos esses movimentos durante a prática, a gente tem uma série equilibrada, levando ainda o treinamento de equilíbrio, aquelas posições, aqueles asanas que vão exigir que você perceba a necessidade de manter a coluna estendida. Você se coloca numa situação onde você precisa alinhar a coluna para conseguir se equilibrar, tomando mais consciência e treinando mais o equilíbrio da coluna, além do equilíbrio que vai ser criado por uma boa tonificação, ganho de força e elasticidade dos músculos, que não vão só garantir o alinhamento da coluna, o equilíbrio do alinhamento, mas também a mobilidade da coluna. A mobilidade é extremamente importante. A gente vê casos, por exemplo, que às vezes a pessoa tem a coluna bem alinhada, mas ela tem uma musculatura super desenvolvida, hipertrofiada, muito forte, que apesar de ter uma coluna bem alinhada e muscularmente bem estável, se ela for apenas muito forte, ela vai aumentar a pressão sobre as vértebras e a pressão das vértebras sobre os discos. Uma hora ela tenderá a ter um problema na coluna se ela não tiver um ganho, se ela não tiver um treino de alongamento conjunto.
Eu lembro de uma aluna que praticou comigo na academia e ela praticava 1, 2 vezes por semana, fazia muita musculação, pegava muito pesado. Ela era uma das praticantes da academia que carregava mais peso, mesmo entre os homens, ela era uma das que mais carregava peso. E depois de praticar muita musculação e um pouco de yoga, ela desistiu da musculação e decidiu praticar só yoga. E aí ela saiu da academia e foi para a escola praticar com mais frequência. Em pouco tempo, 1 ou 2 meses praticando com mais frequência, ela travou a coluna, porque ela estava ali com 3 hérnias de discos que ela estava cultivando há um bom tempo pelo excesso de musculação. O problema não foi a musculação, o problema foi o excesso de treinamento de força e pouquíssimo treinamento de alongamento. Ela fazia um pouco de alongamento nas poucas aulas de yoga que ela fazia na academia. Fora isso, ela fazia aquele alongamento básico de academia, mas não fazia um treinamento intenso o suficiente para compensar o excesso de peso que ela carregava. Então, para finalizar essa parte, nós precisamos de um trabalho bem equilibrado de forças, quando eu digo fortalecimento, ganho de elasticidade, flexibilidade, resistência, tônus, mobilidade, para que nós tenhamos uma coluna estável e saudável, não só para garantir a saúde e o bem-estar do praticante, mas para garantir o desenvolvimento dele proposto pela prática de yoga, que tem relação com o segundo critério que nós vamos ver aqui. Agora, o segundo critério leva em consideração a ação da gravidade sobre a circulação sanguínea, ou seja, a força de atração da Terra sobre o corpo e a sua atuação sobre a circulação sanguínea. E o que isso nos interessa? Isso leva em consideração o principal foco do yoga, que é o despertamento da Kundalini. A Kundalini é uma energia que está adormecida, localizada na base da nossa coluna. E o objetivo do yoga é energizar, despertar essa energia, fazendo com que ela ascenda ao longo da coluna em direção ao topo da cabeça. Então, por isso, a gente começa a prática de asanas em pé, depois a gente senta, faz as posições sentadas ou intermediárias, depois nós deitamos. E assim nós vamos induzindo esse fluxo em direção da base da coluna para o topo da cabeça. Além disso, nós fazemos com que o sangue, que foi energizado e purificado ao longo da prática, ele passe a nutrir e vitalizar os tecidos dos principais órgãos do corpo que estão na parte alta, principalmente o cérebro. Então, levando em consideração esses 2 critérios, nós temos uma prática que é ao mesmo tempo extremamente eficaz e extremamente segura, a curto, médio e longo prazo. A maioria das escolas utilizam apenas um desses critérios e algumas, como o exemplo que eu acabei de citar, não utiliza nenhum desses critérios. Para facilitar montar uma série balanceada, basta você gravar em sua mente esse quadro que a gente vai montar aqui, cruzando esses 2 critérios. Então, primeiro, na coluna, a gente vai levar em consideração o equilíbrio vertebral e a movimentação espinal. Então, nós temos, primeiro, as posições de equilíbrio vertebral e as flexões. Então, nós podemos fazer com a coluna um movimento de flexão para frente, anteflexão. Nós temos as posições de flexão para trás, retroflexão. Nós temos as flexões, os movimentos de flexão para os lados, lateroflexão. E os movimentos de rotação da coluna, torção.
Nós temos ainda alguns asanas, alguns aspectos que nós podemos treinar na prática de asana que a gente considera complementares, que são os asanas de abertura pélvica, tração, e os musculares, que treinam força, e precisam ser observados porque leva em consideração um outro aspecto de compensação, que não está levando em consideração exatamente a coluna, mas o aspecto muscular. Você tem que ter um trabalho intenso de ganho de elasticidade da musculatura, mas se você só alonga, você enfraquece a musculatura. Você precisa tonificar a sua musculatura para que você tenha ao mesmo tempo mobilidade, mas tenha tônus. O segundo critério a gente vai colocar aqui na horizontal. Então nós começamos a prática de asana com as posições em pé. Então nós começamos em pé, depois nós passamos para as posições sentadas ou intermediárias, deitamos, invertemos, induzindo o fluxo energético e o fluxo sanguíneo no sentido da base da coluna dos pés para a cabeça. Então primeiro as posições, os asanas de pé. Depois vem as posições sentadas ou intermediárias. Eu prefiro usar o termo intermediário, asanas intermediários, porque as posições sentadas dão uma ideia um tanto limitada. A gente percebe muito isso quando eu vou dar uma aula semi-induzida. Essas aulas semi-induzidas, elas têm a função de permitir o aluno perceber, testar os seus conhecimentos e perceber o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu ao longo das suas práticas anteriores e torná-lo mais atento nas próximas práticas. E uma dessas modalidades de aula consiste em simplesmente pedir para o aluno executar um asana, dando a classe de asana que ele vai executar. Se é um asana de equilíbrio vertebral, antroflexão, flexão para trás, flexão para os lados ou flexão ou torção. E se o asana é em pé, se ele é sentado, se ele é deitado. O que acontece é que nós temos muitos asanas que não são dos asanas de pé, não são os asanas deitados, mas também não são os asanas deitados. Eles se encaixam nessa categoria, mas eles não são necessariamente sentados, eles são intermediários. E quando eu instruo o aluno a fazer os asanas sentados, ele fecha a mente dele e pensa somente naqueles asanas que ele realmente está sentado. Ele literalmente esquece todos os outros asanas que não são de pé e não são os deitados. Isso muito mais com o iniciante. O praticante mais antigo acaba pegando o jeito, mas mesmo assim, num primeiro momento, ele dá uma travada e esquece os outros asanas que não são da primeira categoria e nem da categoria deitados e não consegue se lembrar da categoria dos intermediários. Por isso eu prefiro utilizar a denominação intermediário. Porque ela é mais abrangente. Depois das posições intermediárias, nós vamos para as posições, para os asanas deitados. E depois a gente vai finalizar com chave de ouro, fazendo as posições, os asanas invertidos.
Com esse quadro na cabeça, você consegue facilmente montar uma série balanceada. Vamos ver aqui agora alguns exemplos. Vamos começar com as posições de equilíbrio vertebral. E aí vale a pena lembrar, ressaltar que para a série ser balanceada, obrigatoriamente esse critério deve seguir esta ordem. Primeiro em pé, intermediário, deitado, invertido. Primeiro um asana de pé, depois um asana intermediário, depois um asana deitado, depois um asana invertido. Em relação a esse critério, não deve seguir obrigatoriamente esta ordem. A ordem pode ser aleatória. Você pode começar com uma torção, você pode começar com um equilíbrio vertebral, pode começar com uma flexão para frente, uma flexão para trás ou uma flexão lateral. No entanto, é interessante para manter a compensação, é interessante que a flexão para trás, que compensa a flexão para frente ou vice-versa, estejam bem próximas uma da outra, se não imediatamente uma após a outra. Não há problema se você encaixar um asana entre um e outro, mas o ideal para que você realmente consiga exercer uma execução, uma compensação mais eficaz, é que a compensação seja feita imediatamente. Você fez uma flexão para um lado, já faz a flexão para o outro lado. Fez a torção para um lado, já faz a torção para o outro lado. Fez uma flexão para frente, já faz a flexão para trás imediatamente. Essa é a maneira mais ideal de ser praticada. Mas a gente vai ver ainda que existem algumas outras formas da gente montar esse balanceamento. Então agora, para a gente entender melhor como esse quadro funciona, vamos colocar aqui alguns exemplos. Um asana de equilíbrio de pé. Normalmente os asanas de equilíbrio de pé, eles são feitos num pé só. E aí é importante observar que qual é o pé que fica no chão primeiro. A gente tende a fazer sempre primeiro o lado esquerdo antes de fazer o lado direito. Então, se a gente for fazer uma posição de equilíbrio vertebral em pé, a gente vai considerar o pé que está no chão. Vertebral de pé, nós poderíamos fazer o Dhanurdasana. Deixa o pé esquerdo no chão, o joelho bem estendido, levanta a perna direita, puxa esse joelho para o peito, deixando a coluna bem alinhada. Então observe que as posições de equilíbrio, normalmente, você tem que fazer um esforço de alinhamento da coluna. Quanto mais alinhada ela estiver, mais estável é a posição, tonificando essa musculatura e, ao mesmo tempo, utilizando um esforço de tração para alinhar a coluna e aumentar o espaço entre as vértebras. Então, tração, às vezes, você nem precisa fazer um asana exclusivo de tração. Muitas vezes, ele já está embutido na própria movimentação, no próprio esforço que a gente faz na execução dos outros asanas. Então, aqui vamos colocar o Dhanurdasana. Agora, uma posição de flexão para frente de pé. Poderíamos fazer, então, toda a posição em pé que a gente vai fazer uma flexão com a coluna para frente. Aí é importante observar o que difere uma flexão e, às vezes, alguns asanas que parecem uma flexão, mas não são. Por exemplo, quando a gente faz o movimento de flexão da coluna para frente, no Padahastasana, uma das formas de executá-lo é descendo a coluna bem estendida, tracionando os braços, empurrando os quadris lá para trás, girando eles para cima, e às vezes nós paramos aqui no meio do caminho, tracionando os braços, tracionando a coluna. Se ficarmos aqui, é um asana, só que nós não, apesar do tronco estar inclinado para frente,
Os quadris acompanham, induzem o movimento, sua coluna vai estar estendida, suas vértebras vão estar alinhadas, não vai ter uma flexão das vértebras da coluna. Desse ponto para baixo, aí você normalmente precisa fazer a curva que vai trabalhar o alongamento das pernas e o alongamento das costas e o giro das vértebras. Aí nós temos uma flexão. Até então era apenas uma tração. Então vamos colocar aqui Padahastasana. Os pés buscando as mãos buscando alcançar os pés e a testa nos joelhos. Depois, uma flexão para trás. Nós poderíamos sair já direto aqui do Padahastasana, subir, dar aquela tracionada, e é legal você sempre fazer uma tração antes de fazer a flexão. Você primeiro ativa os músculos, desperta os músculos, além disso, aumenta o espaço entre as vértebras, já ganha ali um espaço maior entre as vértebras, e aí isso vai garantir uma flexão muito maior quando você fizer. Seguindo a linha de pensamento, o asana mais óbvio que a gente poderia fazer aqui, o Ardha Chakrasana. Então, cresceu aqui com os braços, com a coluna, faça a flexão para trás. Nós temos aqui o Ardha Chakrasana. Vamos deixar o desenho mais nítido para entender que é uma retroflexão. O interessante é observar que há muitos outros asanas que combinam vários efeitos sobre a coluna. Por exemplo, nós temos o asana de equilíbrio vertebral, que é o Radha Natarajasana, que você tem aqui uma flexão da coluna para trás, mas ela é limitada dependendo do praticante. Se ele não tiver uma estabilidade perfeita no quesito equilíbrio, ele vai ter dificuldade de fazer uma boa anteflexão. Alguns outros asanas de equilíbrio mesmo, onde você pode torcer a sua coluna, por exemplo, ou até mesmo fazer uma flexão para frente. No entanto, você só vai poder considerar o efeito da flexão feito naquele asana se você tiver total estabilidade no equilíbrio para poder focar em intensidade a flexão que você deseja fazer. Caso contrário, é preferível que você isole aquele asana, isole aquele efeito no asana específico para aquela situação, para aquele objetivo. Agora vamos às posições de flexão lateral. Então aqui com os pés juntos, na verdade poderia ser os pés juntos, os pés afastados, a 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 5, 6 e até mais. Tanto para as posições de flexão para frente, para trás, quanto para os lados. A gente pode deixar existem vários asanas diferentes com as posições diferentes das pernas. Então nós poderíamos fazer aqui o Nitambasana, primeiro dar aquela tracionada para alinhar as vértebras. A tração ela é interessante tanto para dar aquela alinhada nas vértebras e aumentar o espaço entre as vértebras antes de você fazer a flexão, quanto fazendo depois da flexão, quando você volta da posição, dá aquela tracionada de novo para dar aquela realinhada nas vértebras. Então não só a compensação vai ajudar a alinhar as vértebras, mas a tração também vai ajudar bastante. Então aqui, podemos fazer o Nitambasana ou o Chandrasana, mantendo os quadris no centro e observando que sempre o ombro de cima, o braço de cima, ele tem que ficar levemente girado para trás, evitando esse giro, esse erro comum nas flexões laterais. Além disso, deixo o abdômen encaixado, peito aberto, o ombro e o braço aqui
por cima da cabeça e o olhar tendendo para cima. Então você faz o esforço de olhar para cima, girando o tronco para evitar esse giro que vai desmontar a flexão lateral. Então vamos colocar aqui Chandrasana. Depois nós temos as torções. As torções em pé, oficialmente nós temos um asana só, que é o Purnasana. Nós deixamos os dois pés afastados ali, mais ou menos um palmo, os braços elevados até a altura dos ombros para frente, giramos o tronco para o lado da torção que nós queremos fazer, soltando o ar, fechando as mãos e puxando os braços lá para trás, girando a cabeça, girando a coluna, não gira os quadris, porque já que o objetivo é torção, nós temos que pensar nas duas extremidades. Uma gira para um lado, a outra talvez não precisa girar para o outro lado, mas ela fica estável, porque se ela girar junto, você diminui o efeito da torção. Então, o mais importante observar nas torções é que os quadris normalmente eles ficam firmes e o restante, incluindo a cabeça, gira junto. Pois a coluna começa na base da coluna ali nos quadris e vai até o final do pescoço. Inspira, desfazendo a torção, abrindo as mãos e ao soltar o ar de novo, já faça a compensação. Embora a torção em pé oficial só tenha uma, há outros asanas que você pode utilizar. Há asanas de equilíbrio que você pode fazer, mas como eu disse antes, você tem que estar bem estável na posição de equilíbrio, no equilíbrio em si, para que você possa focar nos outros efeitos, nos outros trabalhos que você pode executar sobre a coluna. Mas há asanas, por exemplo, de força ou de abertura pélvica que você pode combinar outros efeitos. Por exemplo, no Dhanurasana, onde você vai deixar 5 palmos de distância entre os pés, vai flexionar o joelho, abaixando os quadris, até que o joelho fique alinhado com o calcanhar. E aqui você pode fazer uma flexão lateral, pode fazer uma flexão para trás e até mesmo uma torção da coluna, sem perder a estabilidade do restante. Nós vamos deixar aqui, por enquanto, só o Purnasana. Os pés afastados. Olhando lá para trás. Agora vamos para as posições intermediárias, para os asanas intermediários. Vamos colocar aqui 2 como exemplo, sendo um sentado e um que não chega a ser sentado, mas também não é de pé e nem deitado. Começando com os asanas de equilíbrio. Nós temos, por exemplo, o Vayurtkasana, que você senta sobre os calcanhares, deixando os pés juntos, os joelhos juntos, você abaixa o tronco, abaixa os quadris, flexionando os joelhos, levantando os calcanhares e senta sobre os calcanhares, deixando a coluna bem verticalizada, sem inclinação nem para frente nem para trás. Senta sobre os calcanhares, ficando com as pontas dos pés no chão, joelhos elevados. E as mãos descansando sobre os joelhos ou em alguma outra posição. Aqui nós temos uma posição de equilíbrio sentada. Mas poderíamos também fazer um outro asana de equilíbrio que não chega a ser sentado, por exemplo, o Bahu Padasana. Uma das mãos apoiadas no chão, os braços estendidos, o tronco e as pernas estendidos e alinhados, fazendo um trabalho de tonificação muscular e, ao mesmo tempo, um esforço intenso de equilíbrio. Você precisa manter um bom alinhamento da coluna com os quadris, com as pernas e os braços para conseguir manter a posição.
Um outro asana de equilíbrio é o Kakasana. Nós apoiamos os joelhos sobre os braços, transferimos o peso, tiramos os pés e nos equilibramos apenas com o apoio das mãos no chão. Mas ainda assim há um outro esforço interessante que às vezes o iniciante não percebe, por falta ainda de força e consciência corporal. Ele tende a ficar com a coluna muito curvada, tentando se equilibrar, ajeitar os joelhos sobre os braços e manter a posição. Mas depois que você tem uma certa consciência corporal e uma estabilidade na posição, o esforço que você deve fazer no Kakasana é de abrir o peito e empinar os quadris, fazendo o esforço de tirar o peso que está apoiado aqui nos braços. E aí você ativa e fortalece muito os músculos posteriores da coluna, os músculos das costas. Mesmo porque a tendência do Kakasana, essa variação Radha Kakasana, que é a variação completa, mas nós temos ainda o Maha Kakasana, que é a evolução desse, que nós vamos subir as pernas e o tronco, estendendo tudo para cima, ficando apenas com as mãos no chão. Aqui, por isso é importante esse desenvolvimento dessa força nas costas, essa tendência de girar os quadris, de abrir o peito, de alinhar a coluna, para ir tirando o peso dos joelhos de cima dos braços. Então não é um trabalho de força só de equilíbrio nos braços, porque o importante é a coluna vertebral, mas é a tonificação dos músculos, então, das costas, especialmente das costas, para que você uma hora consiga subir com a coluna alinhada, com o corpo inteiro estendido. Então, nenhuma dessas posições aqui chegam a ser sentadas, mas elas ainda assim são posições de equilíbrio. Vamos deixar aqui Bahupadasana. Agora as posições de flexão para frente. Vamos fazer uma brincadeira aqui, que as posições de flexão para frente, as posições de flexão, especialmente as de frente e para trás, basicamente todas que nós conseguimos fazer em pé, nós vamos conseguir fazê-las sentadas ou intermediárias, ou nas variações deitadas. Então, por exemplo, o Paschimottanasana, nós temos um asana parecido. Em relação ao Padahastasana, nós temos um asana parecido, que é o Paschimottanasana. Tem as pernas estendidas para frente, os quadris apoiados no chão, o tronco flexiona para frente, levando as mãos até os pés e a testa até os joelhos. Temos ainda a variação do Viparita Paschimottanasana, que vai ter as pernas para cima, as costas no chão, e é importante nas variações de flexão para frente deitadas, que tem as costas no chão, é que a cabeça vá na direção da flexão, neste caso, dos joelhos. Os quadris podem ficar elevados, as pernas vão ficar aqui por cima, as costas têm que ficar no chão, e a testa vai na direção dos joelhos. Então, é quase o mesmo asana feito na variação sentada e na variação deitada. Pode ser com os pés afastados, pode ser com uma das pernas flexionadas. Agora, um asana que seja de flexão para frente e não seja necessariamente deitado. Nós podemos fazer este asana, onde nós temos um joelho apoiado no chão, os quadris elevados, a outra perna estendida para frente e o tronco
flexionado para frente. Nós não estamos nem deitado, nem em pé e nem sentado. E ainda assim estamos trabalhando a flexão da coluna para frente. De flexão para trás agora. E aí tem um asana que é muito interessante. Tem dois asanas que criam uma certa confusão, que é o Ustrasana o Natashira Vajrasana e o Raja Chakrasana, que o pessoal de fora conhece muito como ponte. A princípio, se você olhar aqui para o Ustrasana e o Natashira Vajrasana, eles são iguais, mas eles têm detalhes na execução que são diferentes. O Ustrasana, você começa sentado sobre os calcanhares, toca com as mãos nos calcanhares, levanta os quadris, empurrando os quadris para frente, desenrolando a coluna, por último a cabeça para trás. É um movimento de elevação, então você faz a princípio inspirando. Já o Natashira Vajrasana, você começa com os quadris elevados, com as mãos na cintura e inclina o tronco para trás, podendo ou não pôr as mãos nos calcanhares. Da mesma forma, o Ustrasana, você começa com as mãos nos calcanhares, isso é importante. Você levanta os quadris, inclina o tronco para trás e aí pode variar a posição das mãos, puxando as mãos para trás, paralelos à cabeça, fazendo até mesmo uma torção. Pode fazer da mesma forma. As mesmas variações da posição dos braços no Ustrasana podem ser utilizadas na variação do Natashira Vajrasana. A diferença é que um começa sentado e aí você sobe os quadris e inclina o tronco para trás. O outro começa com os quadris no alto e depois você inclina o tronco para trás. Esse é feito com inspiração, porque todo movimento feito para cima é feito com inspiração. Esse é feito com expiração. Todo movimento para baixo é feito com expiração. Nós vamos ver melhor essas regras na hora das regras gerais de execução. Já o Chakrasana, o Raja Chakrasana, que é o Chakrasana completo, aqui nós temos o Ardha Chakrasana, que é metade do Chakrasana, é a flexão para trás. Ele pode entrar em todas as classes, dependendo da onde a gente sai para executá-lo. Então nós podemos começar com as costas no chão, as pernas flexionadas, as mãos apoiadas atrás dos ombros e levantar aqui os quadris, as costas, a cabeça, por último os ombros, depois estendendo os ombros e fazer o arco. Nós saímos da posição deitada para o Chakrasana. Então ele poderia entrar aqui, mas não é o ideal. Nós poderíamos ainda sair da posição sentada. Nós temos aqui os joelhos flexionados, o tronco elevado, uma das mãos apoiadas lá atrás, um braço para frente. E aí nós levantamos os quadris, a mão que está apoiada lá atrás, nós vamos girar a mão para trás, girando aqui o tronco primeiro para o lado e depois para trás, apoiando as duas mãos lá atrás, completando assim o Raja Chakrasana, partindo de uma posição sentada. Mas o Chakrasana,
ele é, por excelência, uma posição, um asana de pé, porque o ideal, a forma mais correta, a forma mais ideal de executá-lo é partindo da posição em pé, em que a gente sai daqui, no caso, teria que ser com os pés afastados. Nós vamos descer o tronco para trás, apoiar as duas mãos lá atrás e depois vamos subir, também saindo direto à posição sem deitar ou sem sentar. Nós vamos montar e desmontar, passar para o próximo asana, sempre começando em pé e terminando em pé. Essa é a forma mais correta, mais ideal de executar o Raja Chakrasana, por isso ele é classificado como um asana de pé. Mas nós podemos utilizá-lo aqui nas outras posições, nas outras categorias, dependendo da onde a gente vai sair. Se nós vamos sair de uma posição deitada ou se nós vamos sair de uma posição sentada. Mas para simplificar agora, vamos deixar um Ustrasana ou um Natashira Vajrasana aqui, com uma posição de flexão para trás que não é exatamente sentado. Tem uma posição que é o Kapodasana. Literalmente a gente está sentado durante a execução. A gente senta aqui em cima do calcanhar. Uma perna vai ficar flexionada para frente, a gente senta em cima desse pé, deixa a outra perna estendida para trás e o tronco aqui faz a flexão para trás. As mãos podem ser aqui em cima, pode ser aqui no chão, mas aqui nós estamos literalmente sentados. Agora, uma flexão lateral, na variação intermediária. Nós temos, por exemplo, Janushirshasana. Sentado de frente, com as pernas afastadas, nós deixamos uma perna flexionada, a outra perna estendida e fazemos uma flexão lateral para o lado da perna que está estendida. A mão de cima vai na direção do pé, a de baixo ela faz uma alavanca aqui contra a coxa para ajudar a manter aquele esforço de não deixar inclinar a parte de cima para frente. Com o braço de baixo você empurra o ombro de baixo para frente e aí fazendo o esforço de olhar para o teto, girando não apenas o rosto, não apenas os olhos, mas girando o tronco inteiro para manter esse alinhamento da coluna e garantindo que a flexão seja exclusivamente para o lado. Mas nós podemos também fazer aqui o Parigrasana, com o joelho apoiado no chão, a perna para trás, a outra perna estendida para o lado e aí flexionamos o tronco para este lado. Não estamos nem sentados e nem em pé. Então vamos deixar aqui o Dhanurasana. E o Parigrasana. Agora as torções. As posições intermediárias, nos asanas intermediários, nós temos uma variação maior de torções. Nós temos, por exemplo, o Matsyendrasana, onde a gente deixa uma das pernas, por exemplo, uma variação aqui estendida para frente, a outra perna vem por cima, flexionada, apoia o pé lá do outro lado, o tronco gira para o lado da perna que está elevada e o outro braço ele vai fazer uma alavanca contra a coxa, enquanto o outro braço apoiado no chão ou elevado puxa o tronco na outra direção. Então, por exemplo, se a perna esquerda
estiver por cima da direita, o tronco vai girar para o lado esquerdo, a mão esquerda apoiada no chão, vai puxar o tronco na torção, enquanto o braço direito, formando aqui uma alavanca, empurra, fazendo uma torção da coluna e o rosto gira para o outro lado. Se estendermos a perna aqui, nós vamos ter o Vakrasana. Nós ainda poderíamos fazer um outro asana, que ele é um asana de força, ele é um muscular, mas ao mesmo tempo ele é um asana de equilíbrio, mas ele também tem um trabalho intenso de torção na coluna, que é uma das variações de Kakāsanas. Nós temos aqui os braços apoiados, as mãos apoiadas no chão, os braços flexionados, as pernas vêm aqui na variação mais simples, flexionadas e apoiadas, a coxa apoiada. Neste caso, por exemplo, seria a coxa esquerda apoiada sobre o braço direito, olhando para frente, ou melhor ainda, olhando para o lado para intensificar a torção. Você tem uma torção aqui da sua coluna, treinando equilíbrio e treinando ao mesmo tempo força. Nós vamos deixar aqui, como exemplo, o Matsyendrasana. Agora não me vem à mente outro asana que seja exclusivo de torção, que não seja necessariamente sentado. Vamos deixar esse exemplo de Kakāsana. O foco aqui é força. Agora vamos para os asanas deitados. Primeiro de equilíbrio. Dos asanas deitados é um pouquinho mais complicado, mas nós temos toda a variedade levando aqui em consideração o equilíbrio vertebral e a movimentação espinal, nós também temos as variações de asanas deitados. De equilíbrio, nós temos, por exemplo, o Merudandasana. Ele consiste em você deitar. Nós temos o Merudandasana, que é com as costas no chão, e nós temos um trabalho muito mais intenso abdominal, levantando o tronco e as pernas, deixando a lombar no chão. Mas se nós partirmos para a variação deitada de lado, nós vamos elevar o tronco de lado, deixando o apoio dos quadris no chão e as pernas estendidas. Puxando o braço de cima na direção do pé e o outro braço aqui, puxando para cima, também nesse sentido. Ou a mão pode ficar aqui, apoiada, tocando a cabeça, sem puxar a cabeça. E para você conseguir manter a posição, você tem que se equilibrar apoiando o quadril e a crista ilíaca para manter a estabilidade da posição. E aqui nós temos um trabalho de flexão lateral, de tonificação muscular aqui abdominal e também de equilíbrio. Esse Merudandasana pode ser feito fazendo esforço de levantar o tronco ou deixando o cotovelo apoiado no chão, a cabeça em cima da mão, levantando as pernas. Ou, a variação mais avançada ainda, levantando o tronco e levantando as pernas, sendo que a perna de cima ela consegue subir um pouco mais e você mantém o esforço também de acompanhar com a perna de baixo. Então esse mesmo Merudandasana ou suas variações podem se encaixar aqui nas posições de equilíbrio. Vamos colocar uma das variações, que a gente levanta o tronco e deixa as pernas no chão. A cabeça aqui, o tronco elevado em curva lateral, a mão tocando na cabeça, mas não puxando a cabeça, esse braço tracionando na outra direção, subindo de lado. Nós temos aqui uma posição de equilíbrio vertebral. Mas também pode ser considerada uma flexão lateral. Vamos utilizar essa variação. Nós deixamos a cabeça apoiada no braço, na mão, o cotovelo apoiado no chão e subimos
as pernas. Ainda assim, tem um trabalho intenso de fortalecimento do abdômen. Na verdade, o que seria mais eficaz para a flexão lateral seria esse. O que seria mais eficaz aqui para equilíbrio seria com a elevação do tronco e das pernas. Agora, de flexão para trás. Nós poderíamos fazer o Dhanurasana, segurando atrás das costas. Nós flexionamos os joelhos, seguramos com as mãos o dorso dos pés ou os tornozelos. E aí fazemos o esforço de estender os joelhos e puxar os pés para cima, levantando do chão as coxas, os quadris e o peito, deixando apenas o abdômen no chão. É uma das variações, ou a cabeça puxando lá para trás, fazendo um trabalho intenso do pescoço também. Mas nós temos um outro asana de flexão para trás, que às vezes cria um pouco de confusão, que é o Bhujangasana. Porque você não está literalmente deitado, mas nós normalmente partimos das posições horizontais ou deitadas. No caso do Bhujangasana, ele pode ser executado de duas formas. Existe uma forma mais ideal e uma forma menos ideal. A forma menos ideal é saindo da posição deitada, nós vamos estender os braços, levantando o tronco, puxando a cabeça para trás, fazendo aqui a curva da coluna, mantendo os quadris no chão. Uma outra forma é partindo dessa posição, que é o Kurmasana. Que é um asana de semi-relaxamento. Embora nós estejamos sentados, como o tronco está na horizontal, nós consideramos que ele faz parte da classe dos asanas deitados. Então aqui, saindo daqui, nós vamos estender os braços para frente. Depois nós estendemos os joelhos, lançando os quadris e o tronco lá para frente, já subindo o tronco na flexão. Qual é a diferença entre sair dessa posição ou direto da posição deitada para o Bhujangasana? A diferença é que o movimento de sair da posição deitada para o Bhujangasana, você vai fazer um movimento de mais ou menos ali 90 graus para fazer o Bhujangasana. Saindo daqui, você vai fazer um movimento de pelo menos 270 graus. É muito mais interessante esse movimento para a coluna do que esse movimento mais curto. Então as duas formas estão corretas, mas a forma mais interessante, a forma que nós mais utilizamos na execução do Bhujangasana é partindo da posição sentada sobre os calcanhares com o tronco abaixado. Dali nós não levantamos mais, já lançamos o tronco para frente e depois para trás, abaixando os quadris. Então vamos anotar aqui o Dhanurasana e o Bhujangasana. Outra curiosidade interessante sobre o Bhujangasana é que ele é inspirado na cobra naja, mas há escolas que traduzem o nome
e colocam o nome de cachorrinho olhando para cima. Bom, por isso que a gente prefere não utilizar as traduções para manter a tradição e a correção da nomenclatura. Agora vamos para as posições de torções. Novamente, nós temos uma certa limitação de variedade de posições de torção na classe dos asanas deitados. Praticamente nós temos apenas o Chalanasana. Nós deitamos de costas no chão, estendemos um braço para o lado, giramos o rosto para aquele lado e com a mão oposta a gente vai puxar, no caso desse exemplo, a gente vai puxar o joelho esquerdo com a mão direita, girando os quadris, torcendo a coluna. Diferente das outras variações sentadas em pé, que a gente tem como base os quadris que ficam firmes e a gente gira o resto da coluna, dessa vez nós vamos ter o ombro firme aqui no chão. Então, o braço, por exemplo, o braço esquerdo no chão, o ombro esquerdo no chão, o rosto virado para o lado esquerdo, a mão direita puxa a perna esquerda para o outro lado, estendida ou flexionada, a outra perna fica embaixo, estendida ou flexionada. E aí os quadris giram, a coluna gira, praticamente as costas inteiras saem do chão, mas você precisa manter o ombro no chão, porque ele vai ser o seu medidor do grau de flexibilidade. A sua perna vai ser o medidor do grau de torção. Quanto mais você conseguir girar a perna com a intenção de encostar o pé do outro lado, melhor. Só que o ombro não pode sair do chão. Aí nós temos as variações com as duas pernas estendidas, com uma estendida, a outra flexionada, com as duas flexionadas, as duas juntas, ou uma embaixo, outra em cima. Mas fora o Chalanasana, não me vem à memória outro asana deitado de torção. Agora, para aumentar a sua gama de possibilidades de asanas que você pode colocar aqui, o melhor livro de consultas, o livro mais completo de asanas do mundo de yoga, é o Tratado de Yoga do Mestre De Rose. Esse livrinho aqui, Tratado de Yoga, do Mestre De Rose. Aqui nós temos pelo menos 2.116 asanas catalogados, divididos em classes de asanas, são asanas em pé, sentados ou deitados, se são asanas de equilíbrio, anteflexão, retroflexão, flexão lateral, torção, abertura pélvica e suas famílias e variações de cada asana. E mesmo assim, uma vez que você entenda todos os princípios que definem como o asana deve ser executado com segurança, você pode criar variações em cima do que tem aqui. Embora aqui tenha 2.116, ele dá espaço para uma série de variações dos mesmos asanas que já tem aqui. E aqui ainda tenho todos os asanas que são indicados para a prática deste método de yoga, que é inspirado no Swastika Yoga, quanto para outras modalidades. São asanas que não são utilizados no Swastika Yoga, mas são utilizados para outras modalidades. Então ele serve de consulta para todas as modalidades de yoga. E ao longo do curso a gente vai abordar quais são esses asanas que a gente não pratica e por que a gente não pratica. A maioria dos casos é por causa de segurança. Então, desejando uma opção maior de variedades para você distribuir aqui, levando em consideração que quanto maior for a variedade de asanas na sua prática, melhor você tem aqui como opção de consulta o Tratado de Yoga. Agora, para finalizar com chave de ouro a nossa série, nós vamos para os asanas invertidos. Nós vamos pegar o sangue que foi energizado e purificado ao longo de toda a prática para nutrir, banhar e nutrir os principais órgãos do corpo que estão na parte alta. Então nós vamos para os asanas invertidos. Nós temos aqui pelo menos 3 opções.
A invertida sobre a cabeça, Sirshasana. A invertida sobre os ombros, Sarvangasana. A invertida sobre os braços, pode ser com os braços estendidos, pode ser com os braços flexionados. O Vrishkasana. E nós temos um tipo de, como exemplo dos asanas que a gente não faz no Swastika Yoga, nós temos esse Sirshasana executado dessa forma aqui. No Swastika Yoga, a gente utiliza esses três. Esses dois aqui são Vrishkasana, Sarvangasana, Sirshasana. Essa é uma modalidade, uma variação de Sirshasana que a gente não utiliza no Swastika Yoga. Agora vamos entender cada um deles. Para o objetivo que a gente busca aqui, que é trazer o sangue para a parte mais alta do corpo, pelo máximo de tempo possível, e os tempos ideais estão acima de 10 minutos, o Vrishkasana apresenta um problema. Ele é um asana de exigência extrema de força e muita habilidade do praticante e poucos realmente conseguem fazê-lo. Muito mais pessoas conseguiriam fazer se tivessem mais dedicação, mais disciplina, mas poucos realmente se dedicam realmente a conseguir executá-lo. E mesmo assim, ficar 10 minutos nele precisa um desempenho muito elevado do praticante para chegar a esse ponto. Então, nós costumamos utilizar o Vrishkasana nesse meio. Ele é mais interessante. Para aquilo que a gente quer, uma permanência mais longa, a gente utiliza o Sirshasana e o Sarvangasana. No entanto, o asana mais eficaz para esse trabalho e mais seguro, apesar das aparências, o mais seguro é o Sirshasana, que é invertido sobre a cabeça. O Sarvangasana, ele é muito utilizado em escolas que trabalham com pessoas que têm uma saúde mais limitada e, às vezes, para o praticante que tem um desempenho físico mais limitado. Mesmo assim, eu procuro sempre deixar para ensinar o Sarvangasana para o aluno mais antigo, porque ele é um asana que ele faz um trabalho diferente do que o Sirshasana faz, um trabalho muscular diferente. E é preciso, sim, desenvolver a habilidade, treiná-lo para desenvolver as habilidades que são exigidas nele. Só que se eu ensino para o aluno iniciante o Sarvangasana, ele vai conseguir fazer com mais facilidade e sempre na hora de fazer a invertida, ele vai preferir fazer aquele que ele já consegue do que treinar aquele que ele não consegue. E esse aqui, embora às vezes ele é dito como um preparatório para esse, ele não desenvolve a musculatura necessária do jeito que precisa ser desenvolvida para você um dia conseguir fazer o Sirshasana. Então a melhor opção que você tem é, se você não consegue fazer o Sirshasana, a invertida sobre a cabeça, você vai fazer o Grivasana. Que é a posição preparatória, é a posição que você faz antes de subir as pernas para ficar no Sirshasana. Como o próprio nome já diz, o Sirshasana, Sirsha é cabeça, é o apoio sobre a cabeça, Grivasana, griva é pescoço. Então o foco do Grivasana é fortalecer principalmente o pescoço, mas também a musculatura das costas, do abdômen, especialmente lombar e glúteos, para preparar o corpo, principalmente o pescoço, que até então só sustentou o peso da cabeça e agora vai sustentar o peso do corpo inteiro, para que um dia você consiga fazer o Sirshasana, seguindo todas as regras de não utilizar impulso. Você só vai conseguir subir para o Sirshasana, do Grivasana para o Sirshasana, quando sua musculatura estiver pronta.
desde que todas as regras de execução que a gente vai estudar ao longo do curso sejam observadas. Isso garante a sua segurança na execução do Sirshasana, porque enquanto a sua musculatura não estiver pronta para subir com segurança e sustentar com segurança o seu corpo, você não consegue fazer. Enquanto isso, você fica aqui treinando a musculatura para uma hora subir. E esse trabalho que o Grivasana faz, o Sarvangasana não faz. E o aluno iniciante, se ele aprende a fazer o Sarvangasana logo de cara, ele se acomoda, ele prefere fazer aquilo que ele consegue fazer do que focar no desenvolvimento daquilo que ele já tem mais dificuldade. Essa é uma falha comportamental bem interessante. Eu já vi um estudo sobre educação infantil que dizia o seguinte: você nunca deve parabenizar uma criança por ela ter tirado 10 e não parabenizá-la por ela não ter tirado uma boa nota. Porque quando você faz isso, você tende a educar a criança a só fazer aquilo que ela sabe que ela vai conseguir fazer para ela receber o prêmio no final. Quando ela percebe que ela não vai conseguir cumprir um desafio, superar um desafio, ela já não aceita aquele desafio, ela vai para aqueles que são mais fáceis, para aquele que ela sabe que já tem um melhor domínio. Então você tem que parabenizar a criança principalmente pelo seu esforço. Pode parabenizar pelo 10, mas quando ela não tira o 10, ela vai receber ela vai ser parabenizada, ela vai ser comemorada também, principalmente pelo seu esforço. Esse é um erro na educação, porque a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. A tendência quando a gente acerta é meio que se acomodar. Então, a gente vê esse padrão comportamental no aluno, que às vezes aprende o mais fácil e tende a querer não treinar o Sirshasana e ficar acomodado no Sarvangasana. E aí ele não treina, ele nunca vai fazer o Sirshasana. Então, eu só ensino o Sarvangasana para aluno mais antigo, depois que ele dominou o Sirshasana. Agora nós temos essa outra variação aqui. Essa é uma variação de Sirshasana muito fácil de fazer. Às vezes o aluno, na primeira aula, sem muita consciência corporal, nem muito preparo muscular, ele consegue montar essa variação. O problema é justamente esse. Sem muita consciência corporal e às vezes a musculatura não está pronta para sustentar, principalmente o pescoço, para sustentar agora o peso do corpo sobre o pescoço, é muito mais fácil você se machucar nessa posição. Enquanto esta variação, como eu disse antes, apesar das aparências, ela é muito segura, porque você só consegue sair da posição preparatória quando a musculatura está pronta para suspender e sustentar a posição por bastante tempo. Lembrando que os tempos ideais são acima de 10 minutos. E aí nós chegamos num outro problema. O Sarvangasana, diferente do Sirshasana e dos outros asanas, até onde eu sei, é o único asana que tem uma certa limitação de permanência na posição. Porque como o apoio dele é sobre esse osso aqui, que se não me engano é a primeira vértebra da coluna dorsal, e é um apoio muito intenso, é muito peso ali, você não pode ficar tanto tempo quanto você poderia ficar livremente aqui no Sirshasana. Então ele não é o asana mais ideal para longas permanências. Ele precisa ser aprendido a fazer, as habilidades que ele desenvolve precisam ser treinadas, mas para aquilo que a gente quer, o asana mais ideal é o Sirshasana. No entanto, para efeito de balanceamento, ele se encaixa muito bem dentro desse quadro. Por isso nós vamos dividir aqui em duas partes, deixando duas opções de invertida. Agora tem uma outra característica que difere os dois. O Sirshasana, a invertida sobre a cabeça, ele precisa de um asana antes e um asana depois.
Aparentemente eles são bem parecidos. Aqui muda o que é feito depois. Antes, depois. Ele tem a posição das mãos embaixo da testa diferente. E as funções dos dois são diferentes. O Kurmasana, que é feito antes, permite que você descanse, recupere o fôlego antes de executar a invertida sobre a cabeça. Mais descansado, mais consciente. E apesar de ele parecer um asana sentado, ele faz, como ele tem a coluna na horizontal, ele faz parte dos asanas que a gente considera deitados. Então você vai sair das posições deitadas, vai encerrar as posições deitadas com o Kurmasana, que é um asana de semi-relaxamento, descansando, se preparando para executar o Sirshasana. Na volta você faz o Dharanasana, que tem a posição das mãos diferentes, embaixo da testa, com a função de dar um tempo para você normalizar a circulação sanguínea. O ideal é que você não faça a elevação do tronco logo em seguida. Deixe a circulação sanguínea normalizar antes de levantar o tronco. E tomando cuidado, de antes do Sirshasana, você senta e não levanta o tronco. A gente sempre precisa chamar a atenção do praticante que ele não deve elevar o tronco para se arrumar e coisa e tal antes de fazer a invertida, porque daí você quebrou todo o balanceamento. Nós fizemos os asanas em pé, sentados, deitados, e aí você senta de novo, quebrando o efeito do balanceamento, que leva em consideração o critério do efeito da gravidade sobre a circulação sanguínea. Então permaneça deitado, da posição deitada você vai dar o jeito de sentar sem verticalizar o tronco e em seguida passar para o Sirshasana e depois descansar. Não são asanas de compensação. É uma preparação antes e um descanso depois. O Sarvangasana, diferentemente, ele exige um asana de compensação. Como ele força muito a cabeça e o pescoço nessa flexão, nós precisamos de uma flexão depois que compense. Tradicionalmente a gente utiliza o Matsyasana, apoiando o topo da cabeça no chão, fazendo um arco com a coluna para cima, os quadris apoiados no chão, as pernas estendidas ou flexionadas, para frente no chão ou suspensas, os braços descansando no chão ou sobre o abdômen ou também suspensos, utilizando aqui a força das costas e do pescoço para aumentar o arco. Ou qualquer outro asana que faça a flexão do pescoço para trás. Então essas são as regras básicas de balanceamento, os critérios básicos de balanceamento para você conseguir montar uma série que seja muito mais eficaz e ao mesmo tempo muito mais segura. Para o profissional, isso aqui não é o suficiente para você começar a dar aula. Há ainda várias outras regras muito específicas na execução do asana, na execução de alguns asanas, na combinação de alguns asanas que vão ser aprendidas ao longo do curso. E tem muita coisa que a gente aprende também com o tempo de experiência. Às vezes, algumas regras funcionam para um tipo de praticante, não funcionam para outro tipo de praticante. Então, por isso é muito importante, tanto o praticante quanto o profissional estudarem constantemente, elegerem a modalidade a que vão se dedicar e estudarem com frequência para se aprimorar constantemente. Yoga é uma filosofia de vida muito profunda e muito extensa que você está sempre aprendendo, tanto com aquilo com o que você estuda, que você assimila através do conteúdo teórico, mas principalmente através da sua experiência, colocando aquilo em prática. Alguns profissionais se sentem desconfortáveis de que o aluno tem acesso a esse tipo de informação. Na verdade, você acaba conquistando alunos muito mais fidelizados quanto mais conhecimento você compartilha com ele.
E quando ele aprende, ele se torna um praticante efetivo. Esse aqui é apenas o básico do conhecimento que ele precisa para praticar com mais segurança, com mais conforto, mas o aprendizado é muito maior quando é compartilhado através de experiência entre alunos e profissionais. Então, com o instrutor, ele sempre vai estar aprendendo mais, ele sempre vai estar recebendo correções, estímulos e vendo outros praticantes, ele vai estar sempre se instigando a se aprimorar e trocando experiências muito específicas. Então, quanto mais conhecimento você compartilhar com seus alunos, mais eles vão querer aprender, mais fidelizados e mais praticantes efetivos de yoga eles serão. E agora a questão é a seguinte: quantos asanas você precisa no mínimo para uma série balanceada? Para uma sessão de asanas, para um treinamento de asana? Quantos asanas no mínimo você precisa? Desde que todas estas exigências sejam cumpridas, nós podemos, por exemplo, quanto maior a variedade de asanas numa prática, melhor. No entanto, existe um mínimo. Então, por exemplo, se nós tivermos um asana de equilíbrio, se nós tivermos um asana de flexão para frente, se nós tivermos um asana de flexão para trás, se nós tivermos um asana de flexão lateral, se nós tivermos um asana de torção e um asana invertido, nós balanceamos levando em consideração esse critério. Agora nós temos que verificar se esse critério aqui, da ação da gravidade sobre a circulação sanguínea, foi atendido. Nós temos aqui as posições de pé, nós temos aqui duas intermediárias, nós temos um asana deitado, faltou o invertido. Então nós colocamos aqui mais um asana. Com 6 asanas nós temos uma série balanceada, uma série de asanas, uma prática de asana. Se nós formos levar em consideração a prática completa de yoga, as 8 partes, nós precisamos de mais 2 asanas. Nós precisamos de um asana de posição sentado, com as pernas cruzadas, para o aquietamento inicial, para as técnicas iniciais, o aquietamento, mudra, puja, mantra, pranayama, talvez até mesmo kriyas. Depois nós executamos a série de asanas, fazemos o yoga nidra, que precisa de uma posição deitada, o shavasana. E depois, novamente, uma posição sentada de pernas cruzadas para a execução do samyama, treinamento de meditação, concentração, meditação e hiperconsciência. Então, para uma série de asanas, nós precisamos de 6. Para uma prática completa de Swastika Yoga, nós precisamos de mais 2, então nós precisamos de 8 asanas. Lembrando que quanto maior a variedade de asanas, melhor. Agora vai uma ressalva. Às vezes a gente diz que um praticante desta modalidade de yoga tem mais conhecimento do que alguns ensinantes de yoga por aí. Eles não utilizam esses critérios de balanceamento. E infelizmente tem gente que aprende isso aqui e acha que já é o suficiente para sair dando aula de yoga. Mas existem ainda muitos outros critérios, muitas outras regrinhas que são muito específicas na hora de se praticar, que somente com o tempo e a experiência você vai aprender.
Então essas são as regras básicas de balanceamento baseadas nas regras de compensação. Com essa visão, com esse conhecimento, você já consegue montar uma série que seja muito mais eficaz e ao mesmo tempo segura. Mas não é o suficiente para o profissional começar a dar aula. Existem muitas outras regras que a gente vai aprender ao longo do curso, que são muito específicas de alguns asanas, de algumas combinações de asanas e muita coisa que vai ser aprendida mesmo na experiência, no dia a dia. Você vai perceber que alguns asanas, algumas combinações de asanas vão ser muito eficazes para alguns alunos, outras essa mesma combinação não vai ser tão eficaz para outros. Então, o aluno ele aprende muito com a sua prática, com a sua experiência e com a troca de conhecimento entre alunos. E o profissional ele aprende muito observando e conversando com os seus alunos. Então isso aqui é o básico para você conseguir montar uma série balanceada, mas ainda há muitos outros detalhes na forma como você se movimenta, na forma como você executa o asana, no que se refere ao movimento e também o que você faz durante a permanência do asana, que devem ser observados para que o asana seja realmente um asana e para que ele produza os efeitos desejados. Hoje a gente, como tem um acesso muito fácil à informação, muita informação compartilhada também, a gente tem acesso a muitas escolas de yoga e a gente vê muitos praticantes executando o asana de uma forma que não tem nada a ver com a tradição original. Me parece que o foco está muito mais no efeito estético do asana, na beleza da execução do asana, ele montado, do que a forma como ele é montado. E isso é muito mais importante do que a beleza do asana. O asana precisa ser estético, o asana precisa ser bem feito, mas a forma como ele vai ser executado, a forma como ele vai ser treinado, até que você consiga executá-lo efetivamente, não é de qualquer jeito. Ele tem uma forma correta de você praticar, de promover o seu desenvolvimento, que não seja apenas o físico, mas que seja principalmente, na verdade, o asana ele é muito mais mental e emocional do que físico. O físico é apenas um reflexo do desenvolvimento emocional e mental do praticante. Isso desde que a forma de executá-lo seja respeitada. Então, o que vai garantir o seu melhor desempenho na prática, no seu processo de evolução como indivíduo, proposto pelo asana, não é só a combinação dos asanas, e não é também só o balanceamento de flexões, mas também o balanceamento de força, elasticidade, mobilidade, tônus, resistência. E eu costumo resumir isso numa única palavra, que é resiliência. Resiliência física, emocional e mental. Mas também na forma como você pratica. Então não é só a combinação de posições, só a combinação de asanas que vai garantir a eficácia no seu processo de evolução pessoal, mas a forma como você pratica vai determinar, vai influenciar profundamente os resultados que serão alcançados. Por isso é muito importante que tanto praticantes quanto profissionais invistam constantemente em evolução, em estudos, tanto no conteúdo teórico, quanto nos cursos, quanto na observância das suas experiências. E à medida que você vai evoluindo, ampliando a sua capacidade de compreensão, mas o desenvolvimento fisiológico que vai acompanhando essa evolução, você vai tendo acesso a um conhecimento mais avançado, acesso a técnicas mais avançadas. O yoga é uma filosofia de vida de evolução constante, que precisa de uma vida de investimento para que você alcance os níveis mais avançados. Nós estamos sempre num ciclo de renovação, aprendendo mais, evoluindo mais, nos mantendo jovens através desse processo, ampliando cada vez mais as habilidades que são inerentes a qualquer ser humano, mas que na maioria das pessoas estão atrofiadas simplesmente por falta de consciência da sua existência, por falta de consciência e saber como exercitar essas habilidades
que são comuns à maioria, a quase todos os seres humanos. E é o desenvolvimento dessas habilidades simples que estão aí, adormecidas, bloqueadas, atrofiadas, que vai tornar o indivíduo um indivíduo de alta performance. Bem legal essa aula, né? E fácil de entender. Talvez você sinta um pouco de dificuldade no começo, mas facilita bastante se você desenhar as séries que você vai dar em aula para conferir se ela está balanceada. Depois, com o tempo de prática, rápido, você vai metabolizando isso e você entra na sala de aula sem saber o que você vai dar e ali na hora você cria uma série bem redondinha, bem segura para acelerar a evolução do seu aluno. E você vai acelerar a evolução do seu aluno não só porque você vai evitar lesões que vão atrasar a evolução dele, mas também porque como a série ela é mais universal no processo de evolução, ela atende todos os aspectos da natureza do praticante, você consegue promover uma evolução mais consistente, mais segura e mais acelerada. Do que você conseguiria se você focasse em apenas uma habilidade, apenas uma característica. Às vezes o aluno ele quer, quero melhorar minha retroflexão e vai ficar só nesse treino. Só que essa retroflexão depende de vários outros aspectos ali do corpo, até mesmo de força, para evoluir e especialmente retroflexão, onde a gente às vezes tem mais lesões, você precisa observar um desenvolvimento universal, para que o corpo também ele vai desenvolvendo ali os mecanismos de segurança para evitar uma lesão na hora de uma flexão mais acentuada. Eu espero que o conteúdo dessa aula enriqueça suas aulas e ajude você a dar aulas com mais segurança e convicção daquilo que você está ensinando. E lembre de ensinar tudo aquilo que você aprendeu nessa aula para os seus alunos, porque quanto mais você ensina, mais os alunos querem aprender. É um erro comum de professores novos e mesmo professores mais antigos de achar que quanto menos ele ensina, quanto menos o aluno sabe, mais dependente e fidelizado ele fica, quando na verdade é exatamente o contrário. Quanto mais você ensina, mais os alunos querem aprender. E quanto mais você ensina, demonstrando que você tem uma grande bagagem de conhecimento, experiência e aprofundamento, você se posiciona como autoridade sobre o assunto. E quando eles quiserem aprender mais, eles vão buscar você como fonte. Agora, se você não ensinar, eles vão buscar a fonte em outro lugar. E o seu aluno ele pode ter vindo de uma escola que ensinava mais. O seu aluno ele pode ser convidado a fazer uma aula experimental numa escola que ensina mais. Às vezes você vai receber alguém que vai fazer uma aula experimental com você, mas ele está fazendo uma aula experimental em várias escolas diferentes. E aí ele vai perceber essa diferença de conhecimento que é passado durante a aula. Quanto mais você ensina, mais segurança o aluno vai sentir com você. E como que você faz isso? Por exemplo, sobre esse tema, você vai chegar no começo da aula e falar, olha, gente, para vocês fazerem uma série que é segura e balanceada, vocês precisam ter uma prática que tenha flexão para frente, flexão para trás, para os lados, torção, equilíbrio, enfim. Explica rapidamente essas questões e depois, ao longo da prática, olha, demonstra que agora a gente está fazendo uma flexão para frente, agora a gente precisa fazer uma compensação, flexão para trás. E vai explicando ali as regras para que ele entenda e compreenda o que ele está fazendo e assimile. Ele vai gravar um pouquinho, depois de algumas semanas, alguns meses, você repete essa aula de novo. Vai variando o conteúdo da aula. Cada aula você pega um aspecto, seja da filosofia, seja do desenvolvimento pessoal, seja das técnicas, aborda ali no início da aula e reforça ela durante a prática. Agora me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula, quais dúvidas que não ficaram esclarecidas e o que você gostaria de saber mais, seja de filosofia, técnica ou a vida do profissional de yoga. E lembre de curtir esse vídeo, seguir o canal tanto aqui quanto nas outras redes onde tem conteúdos exclusivos e compartilhar com o máximo de amigos e amigas que você tem, principalmente profissionais da área. Porque quanto mais profissionais da área a gente tiver dando aulas de qualidade, mais o nome do yoga vai crescendo, mais o respeito pelo yoga vai crescer e mais pessoas vão querer praticar. Em contrapartida, quanto mais profissionais dando aulas ruins, que não respeitam essas regras de balanceamento, que às vezes vão produzir lesões nos seus alunos, mais ele vai queimar não só o filme dele, mas como de todos os profissionais da área. E se você quiser se aprofundar ainda mais na arte de ensinar yoga, seja você um iniciante que está pensando em se formar um profissional de yoga, ou você que já está dando aula, mas quer enriquecer a sua bagagem de conhecimento e experiências para dar aquele diferencial nas suas aulas, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu vou fazer um evento no qual vou te ensinar tudo aquilo que você precisa saber para conquistar independência financeira, se tornar um excelente professor de yoga
e se destacar profissionalmente. O evento vai ser 100% online, 100% gratuito. Então procura o link que deve estar aqui em algum lugar da sua tela e se inscreva ainda hoje. Alan Hector, do Método Revolucione-se. Até nosso próximo encontro, e eu espero que seja muito em breve. E dá uma olhada nesses 2 outros vídeos muito legais que vão aparecer por aqui, que também vão te ajudar a enriquecer o conteúdo da sua aula.